Oi, pessoal, que saudade de vocês. Como vocês estão? Eu tô bem. Morrendo de saudade, mas bem, não tem outro jeito, né? Vamos começar nossa apostila 2 hoje? Tô com ela na mão, vocês também devem estar. Muito legal a matéria dessa apostila, a primeira matéria dessa apostila. Na verdade, o segundo bimestre é top. Eu acho que vocês vão adorar. Eu adoro a matéria do segundo bimestre, tá? Só para avisar vocês. Então, nós vamos nos deliciar com a matéria do segundo bimestre. Olha que capa bonita. Todo mundo pega a apostila. Espero vocês, vai? Contando. 1, 2, 3 e... Vamos começar com a apostila, tá bom? Tô lá na página 3, vamos ter essa mulher branca. A morena falando, né? Eita, nós. Mas é onde tem a nossa querida Elizabeth I, tá bom, gente? Então tá. Então, antes de qualquer coisa, olhando essa imagem, a gente vê coroa, a gente vê anel, a gente vê escudo, que mais? Aqui não tem o cetro, mas a gente já vai falar sobre o cetro daqui a pouquinho, tá bom? Então, olhando aí, a gente vê alguns símbolos do poder, tá? Então, antes de a gente começar a falar do absolutismo monárquico e tal, a gente começa a falar sobre símbolos do poder. Por isso que eu já coloquei na capa esses símbolos aí. Mudando de slide. O absolutismo monárquico. A gente fala que é a formação do Estado moderno, tá bom? Moderno não porque é moderninho, estilo... Não, tem nada disso. Moderno porque é na idade moderna, né? A gente acabou de sair da Idade Média, a gente está falando da Idade Moderna. Então, antes, lá na Idade Média, o poder era descentralizado. Então, cada senhor feudal tinha o poder no seu feudo. Agora, o poder é centralizado. Todo o poder centralizado na mão de uma única pessoa. Quem é essa pessoa? O rei, tá bom? Aí existe uma aliança do rei e da burguesia, tá? E aí, sempre, quando eu tô na lousa, tal, eu mostro esses símbolos para vocês. Eu faço desenho super bonito. Como a gente não tem lousa, porque infelizmente a gente não tá junto, né? A gente não tá na sala de aula. Eu tentei improvisar aí, tá bom? Então, o rei, eu vou sempre simbolizar pela coroa, tá? Que é aquele poder de status, né? E a burguesia, é quem tinha grana, é quem eu tô simbolizando pelo símbolo do dinheiro, né? Que é o cifrão, tá bom? Bom, o rei, ele tinha poder, ele tinha status, ele tinha prestígio, não chocolate. Prestígio no sentido de influência, né? Influência política, tal, mas ele não tinha tanto dinheiro quanto tinha a burguesia. Já a burguesia tinha dinheiro, mas ela não tinha esse status, ela não tinha esse prestígio. Então, qual foi o acordo que eles fizeram? A burguesia passa a dar um pouco de dinheiro, muito, né? Passa a dar dinheiro para o rei e o rei vai dar um jeito de dar prestígio para a burguesia. Com isso, o rei vai se fortalecer muito, tá bom? Mas são cenas do próximo capítulo. Isso daí é só para vocês terem uma ideia de como forma, né, como é formado o Estado moderno, tá bom? Tem até a ilustração que vocês têm aí, é como se fosse uma linha do tempo, né? Olha lá, a antiguidade, né, os nobres, na ideia de senhor feudal, o rei, né, todo pomposo no seu trono, né? E do outro lado, a ideia de Estado moderno, né? O rei lá mostrando toda os nobres, né, em torno dele, girando em torno dele. Vocês vão ver mais coisas sobre isso. Vou mudar de slide. Olha que bonito. Todos símbolos do poder, tá bom? A gente vai discutir esses símbolos do poder daqui a pouquinho. Então, a gente tem a coroa de rei, uma coroa de rainha, a gente tem um manto, a gente tem o cetro, aí a gente tem um anel, que também simboliza poder, né? E a mão de Deus, tá? Que vai, inclusive, aparecer numa ilustração que a gente vai ver, tá bom? Olha lá, né? Os grandes reis
absolutistas. Então, a gente tem o Henrique, a Elizabeth, que é a mesma lá da página 3. Prestem atenção na alvidez, na brancura da pele dela. O Jaime e o famosão Rei Sol, o Luís XIV, tá? O Luís XIV é o rei da França, ele é o maior símbolo do poder absoluto, do absolutismo monárquico, tá? Ele é o bam, bam, bam. Esse cara é top. Presta atenção na roupa dele, tá? Tudo que tem em torno dele representa poder, tá? Por que eu tô falando da roupa? Porque é o que a gente vai discutir aqui na apostila, ó lá. Símbolos do poder, tá? Que são os exercícios que vocês vão fazer daqui a pouquinho também. Tem um monte de exercício, mas eu já falo sobre eles. Mudando de slide. Olha isso, gente. Olha, quanto poder. Vou ler um pouquinho, tá bom? Então, olha lá. Esse quadro é o rei Luís XIV, tá bom? Vamos ver, observem, porque vocês vão fazer um exercício de observação também, tá bom? Na hora que a gente for fazer o exercício. Então, observem para a gente poder, para ficar mais fácil na hora que vocês forem fazer essa comparação com as outras imagens, tá? Então, olha lá. O cetro, que é a autoridade, ele está empunhando o cetro, olha, com toda a maestria, né? Firme lá, segurando o cetro. A coroa, né? Que simboliza o poder real. Sempre que a gente quer simbolizar um rei, a gente sempre vai na coroa, né? Que é o maior símbolo deles, né? A flor de lis. Olha que bonita que é essa imagem, né? O que é a flor de lis? É o símbolo da realeza francesa. Toda bordada, pessoal, tá? Olha isso. Todo o tecido, inclusive o tecido do manto dele, é bordado as flores, a flor de lis, tá? Bem legal. O rosto sem expressão, com aquela cara de soberba, né? Distanciamento das coisas. Eu sou importante. Essa que é a cara de soberba. Eu sou importante. Sabe aquele viradinha de olho assim? Eu sou importante. Vocês são só plebeus, tá bom? Olha lá. Distanciamento das coisas terrenas e superioridade sobre os réis mortais. Vocês são réis mortais, eu sou o rei. Beleza? A teoria do direito divino dos reis. Ele recebeu o direito de ser rei. É o poder que ele recebeu de Deus. Ninguém tem que contestar isso, tá bom? A espada, né, que representa a força, o poderio militar. É muito interessante vocês observarem que a espada, ela faz como se fosse uma cruz, tá? Então tem a ver com o poder religioso também, tá? Dele ser um enviado de Deus também, tá bom? Uma coisa que aqui não está sendo observado. Olhem para o pé do rei Henrique XIV, do rei Luís XIV. Vocês estão vendo que ele usa salto? Sabe por que ele usa salto? Ele era baixinho, gente. Ele não chegava a 1,60 m. E aí, o salto dá para ele essa ideia de superioridade. Eu vou olhar para os meus súditos com esse olhar. Pode ver, olha, ele está olhando de cima para baixo, ó. Esse olhar de, olha, eu estou acima de vocês, tá? Isso é importante, prestar atenção no sapato, no saltinho. Vocês já devem ter ouvido a mãe de vocês falar, ai, eu queria tanto aquele salto 15. É em homenagem ao rei Luís XIV, ao rei Luís XV, porque depois todos eles vão usar um saltinho, né? Tudo bem que o salto 15 é de 15 centímetros, mas é de uma certa forma homenagem a eles. Absolutismo francês, ó, ele de novo, é o mesmo quadro. Luís XIV, modelo de absolutismo monárquico, chamado de Rei Sol, Laissez-moi, ou seja, Estado, l'État, né, sei lá como é que fala, mas eu sei só o moi, mas o Estado sou eu, certo? Qualquer semelhança com alguma coisa é mera coincidência, mas voltemos, o Estado sou eu, né? Tudo está concentrado em mim, ó, o poder, eu tenho poder absoluto, certo?
Ordenou a construção do Palácio de Versalhes, que a gente vai ver mais pra frente. Gente, o que é o Palácio de Versalhes? Tem uma sala só de espelho. É grandiosíssimo. Nossa, é a coisa mais chique desse mundo. Reorganização das finanças, ampliando o poder marítimo e o Império Colonial Francês. Né? Ele vai sair aí colonizando, expandindo o seu território, bem expansionista. Olha ele de novo. Ele é o maior símbolo, tá, gente, do absolutismo. A gente vai ver várias vezes o rei Luís XIV, o nosso querido Rei Sol. Por que Rei Sol? Porque ele dizia que ele estava no centro. E a nobreza toda, né, então todos os nobres, gravitavam ao redor dele como verdadeiros astros. Tá pensando o quê? Eu sou só o Rei Sol, né? Então ele é da dinastia de Bourbon. Ele teve, essa dinastia teve o auge e a decadência, tá? A decadência são cenas do próximo capítulo. Então ele é o Rei Sol, teve um grande progresso econômico e total centralização do poder. Todo o poder nas suas mãos. Poder absolutista. O Estado sou eu. Foi exemplo máximo do absolutismo francês, denominado de Rei Sol. Aí nós temos nossa querida Elizabeth I. Lá na imagem, é a mesma imagem que vocês têm na página 3 de vocês da apostila, tá bom? Bom, a Elizabeth I, pessoal, tem todos esses símbolos de poder. Então a gente tem a coroa. Percebam que a coroa, ela é toda cravejada de pedras preciosas. Ela tem um cetro também na mão. Percebam que ela segura esse cetro com maior delicadeza, né? Se a gente for comparar com o rei. Ela tem um anel, que é o símbolo do poder. Ela tem um manto também, tá? Então, são símbolos grandes do poder. Por que eu falei para vocês, logo no começo da nossa aula, para vocês prestarem atenção na alvidez da pele dela? Ela é muito branca, né? Por que ela é branca desse jeito? Quanto mais clara era a pele da pessoa, dizia que ela menos se expunha ao sol. Se ela não está se expondo ao sol, é porque ela não precisa trabalhar de sol a sol, né? Ou seja, ela é nobre, ela é rica, meu bem, tá? Então ela não precisa, tá? Por isso essa alvidez e essa brancura toda, tá bom? Então atentem para esses pequenos detalhes, tudo bem? Ela é da dinastia Tudor, né? Henrique VIII, ela é filha do Henrique VIII. Lembram-se aquele que criou a religião anglicana, né? Que só tinha herdeiras, tá? Olha ela aí, né? A herdeira dele, a Elizabeth I. Política mercantilista, a gente vai falar sobre o mercantilismo daqui a pouco, mas vem de mercado, de comércio, tá bom? Mas a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Ela vai desenvolver a marinha, a Inglaterra vai se tornar o país com maior frota naval, né? Também vai expandir a colonização, mas calma, cenas do próximo capítulo. Olha aí ela de novo. Absolutismo monárquico. Absolutismo é um regime político em que apenas uma pessoa exerce poderes absolutos, o rei ou a rainha, tá bom? Amplos poderes onde só ele manda, o rei ou a rainha, geralmente o rei ou a rainha. Absolutismo foi um período entre os séculos 16 e 18 e começou na Europa. Através do absolutismo, os monarcas tinham o poder para criar leis sem aprovação, não precisava de aprovação de ninguém, tá? Que dirá da sociedade, sem aprovação da sociedade, e de criar impostos que financiassem seus projetos ou guerras. Muitas vezes, um rei absoluto, um rei total, com poder total, se envolvia na religião, chegando muitas vezes a controlar a própria igreja, o próprio clero, tá bom? O pensamento político do Luís XIV, o pensamento dele é que tudo era... que ele era o rei absoluto, né, que tudo ia girar em torno dele e tal, era o rei Sol, né, e é legal, o Estado sou eu,
É legal a gente saber que existia alguns teóricos, alguns escritores, né, pessoas conceituadas que endossavam, né, que falavam realmente esse cara tem poder total, né? Uma dessas pessoas é um escritor chamado Maquiavel, um pensador chamado Maquiavel. Vocês já devem ter ouvido, inclusive, falar dele, quando a gente fala, nossa, esse cara é maquiavélico, ou seja, esse cara está arquitetando, né? O que quer dizer, qual é a maior frase, uma das frases mais importantes de Maquiavel para justificar o poder do rei? Ele dizia o seguinte, não importa como eu cheguei ao poder, o que importa é que eu tenho poder, o que importa é que o rei tem o poder, tá? Era basicamente isso. Como ele tem esse poder absoluto, não interessa. O que interessa é que ele tem esse poder absoluto, tá? Então, a gente vai discutir mais sobre Maquiavel daqui a pouquinho, tudo bem? Mas é só para vocês terem essa ideia, lembrar que existiam pessoas, teóricos, né? Então, ele era visto realmente muito bem pela elite, tá? Não se esqueçam, aula dada, tarefa feita. Façam as tarefas referentes a essa aula. Caso queiram, assista a aula a seguir. Estou deixando para vocês o link disponível, tá bom? Vou anexar esse link. Quem quiser, né, não quiser pegar, não tem problema. Eu acho que a aula que foi dada hoje é suficiente para vocês fazerem os exercícios para a nossa próxima aula, tá bom? Mas tá lá no site do Objetivo essa aula, tá bom? Quem não conseguir pegar o link, tá lá no site do Objetivo a aula desse link que eu tô disponibilizando, tá bom? Quais são os exercícios, Rose, que você quer que a gente faça? Os exercícios que eu quero que vocês façam estão aqui, ó. Lá na página 5, tá bom? Que é uma observação das imagens. Eu já falei para vocês um pouco sobre os símbolos do poder, tá? Se tiver dúvida, assiste a aula de novo, nunca é demais, tá bom? E eu quero que vocês façam também da página 7. Então, são exercícios da página 5, 3 exercícios na página 5 e mais 3 exercícios na página 7. Tentem começar a fazer hoje, né, antes do nosso plantão, porque caso vocês tenham dúvida, já dá para tirar alguma dúvida. Se não der tempo, não tem problema. Vão fazendo com calma. Conforme vocês forem fazendo, me mandem foto no School, tá bom? Para eu já ir dando como tarefa feita. Se não der tempo de fazer hoje, não tem problema, mas vão me mandando durante a semana, tá bom? Até a nossa próxima aula. Se não der tempo de tirar todas as dúvidas referentes a essa aula, anotem que daí na próxima a gente tira na hora que a gente for corrigir, não tem problema, tá bom? Façam no tempo de vocês. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu, como já disse para vocês, sinceramente, eu acho uma aula muito legal. Eu gosto pra caramba das aulas dessa apostila, na verdade. São bem produtivas, dá pra gente discutir bastante, tá? Então eu espero que vocês gostem. A gente se encontra hoje à tarde e vocês vão me falar o que vocês acharam dessa aula, tá? Então hoje à tarde a gente se encontra no plantão. Não se esqueçam, nunca se esqueçam, que eu amo muito vocês, que eu tô morrendo de saudade. E se Deus quiser, em breve a gente se encontra. Grande beijo, fiquem com Deus. Até mais, pessoal!